Uma das grandes barreiras do autoconhecimento é a tendência de adotarmos a falsa identidade. Quem disse isso é a minha convidada Ana Kátia Schmid. Ela é graduada em Pedagogia, Psicologia e é terapeuta integrativa. E ela vive viajando o mundo falando desse tal autoconhecimento. Olá, Ana, seja bem-vinda. Você fala nesse seu livro, que o pessoal está vendo a imagem dele na tela, da importância desse autoconhecimento, né? Mas como lidar com isso? Porque não é fácil nesse mundo de hoje. Não é fácil, mas nós precisamos ter uma escolha, né? A grande maioria das pessoas que chegam para mim, o questionamento que eu faço de cara é: quem é você? E essa pergunta, Gleidson, as pessoas não sabem responder. Elas engasgam, elas viajam, os olhos vão não sei para onde, vão para Marte. Meu Deus, quem sou eu, né? E elas não sabem. E o pilar desse movimento é o autoconhecimento, é você saber quem você é. Porque nós vivemos em um mundo ao qual as pessoas ditam quem nós somos. Pela imagem que a gente representa, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, né? E na realidade, quem sabe quem você é você próprio. É você próprio, né? Esse autoconhecimento, ele é muito difícil de ser alcançado. Ele é difícil sim de ser alcançado, demora anos e anos e anos da vida da gente. Eu costumo falar que é até fechar os olhos. Porque a gente se reinventa, nós estamos assim aqui, agora, daqui a pouco nós estamos de um outro jeito. Isso significa que nós não somos autênticos? Não significa. Nós mudamos, porque nós vivemos de ciclos, eu costumo falar essa palavra, né? Tem um estudo, Gleidson, da antroposofia, que fala sobre centênios. E centênios são 7 anos da nossa vida, né? Então, 7, 14, 21 e assim sucessivamente. Então, eu não sou igual como eu tinha 7 anos, 14, 21 e a idade que nós estamos agora e quando a gente chegar na nossa melhor idade, que a gente diz, né? Nós, às vezes, usamos uma máscara que a sociedade coloca pra gente, vesti-la, né? Aí a gente está falando de seres adultos. Mas vamos voltar lá quando tem uma criança. Você casou, você tem seu filho, blá blá blá, ou filha. Esse ser humano já nasce com a sua própria personalidade, correto? Qual que é a importância desses pais nessa educação, nessa formação desse ser humano, de ensinar o autoconhecimento para essa criança? Porque muitas vezes a gente vê pais não preparados, crianças, né? Falando para os seus próprios filhos: você não sabe fazer nada, você é incapaz. Levanta preguiçoso. Preguiçoso. Isso. O peso é estrondoso, estrondoso. Gleidson, eu tenho um trabalho muito amplo, né? Como você falou lá no início da tua fala, o que eu sou, as minhas graduações e tudo mais. Uma das minhas especializações se chama educação parental. Você já ouviu falar sobre educação parental? Eu tenho uma noção do que é. Sim. A educação parental, ela vai ajudar a família no contexto todo, aonde eles estão pecando como pais e como filhos também, né? Bem, o filho, o correto é eu não sei e eu aprendo com meus pais. O problema é que esses pais estão totalmente despreparados, como você tá falando. Mas hoje existe algo diferente, que são as redes sociais. Tem o Instagram, tem o YouTube. Então, hoje a informação ela não está omissa, não está oculta, né? Quem quer informação, acha gratuitamente. E se quiser aprofundar, você tem profissionais excelentes que podem te ajudar com isso. O peso de você dizer para uma criança: levanta, preguiçoso, geralmente é assim: filho, levanta, tá na hora de ir para aula. Aí, filho, levanta, por favor. Levanta, preguiçoso. Já passa. Deixa de ser preguiçoso, nível, né? Ou mães que não têm paciência de ensinar e tudo, aí começa: como você é burro, que você não sabe isso, que você não sabe aquilo. Eu vou falar uma frase que ela é fantástica. Você pode falar para todo mundo que você conhecer a partir dessa fala que a gente está tendo agora, para os teus amigos, para a tua família, porque ela é impactante, muito profunda. Diz assim: eu sou, que é um dos temas que eu trago dentro desse livro.
Essas são duas palavras fundamentais para o coração de uma criança. Pois toda palavra que for dita após ela, o eu sou, se tornará realidade. Será o início de uma geração de crenças fortalecedoras. Aí a gente pode trocar fortalecedoras ou destruidoras. Porque depende qual é a crença que você está implantando no coração de uma criança, na mente de uma criança. Como educar uma criança, por exemplo, levantou, não escovou os dentes? Como não ser negativo, mas ao mesmo tempo não dar tanta liberdade para a criança? Porque precisa ter regras. Precisa ter regras. Eu costumo falar dentro da educação parental que tem consequência. Então eu troco a palavra punição por consequência, né? Aqui nos Estados Unidos eu vou falar algo que acontece muito dentro de educação parental, você não lavou a louça direito, ou você não fez aquilo, você não fez isso, vai para o quarto agora. E aí eu digo, gente, é a pior punição. Ou... Ah, é? É a pior, porque o quarto da criança é o local seguro dela. Ele não pode ser um lugar de repreensão. Tem que ter o local da disciplina. Quando se torna adolescente, vai para o quarto porque você fez errado, é a glória para eles. Mas a criança não. A criança lá é o local seguro dela. Lá é o local que a gente entra e a gente descansa. Não é local de estar em punição, né? Disciplina. É o local de você dormir, é o local de descanso. Então não tem nada a ver. Eu recomendo o seguinte. Ok, você está sendo um menino não muito agradável, uma menina não muito agradável, isso tem consequência. E o que é que dá muito prazer para essa criança? Hoje é tecnologia, sem sombra de dúvida. Hoje é a tecnologia, é o tablet, é o celular. Por exemplo, é uma forma de disciplina? Olha, é o seguinte, você vai ficar sem o celular, você vai ficar. Né? Então, por um determinado tempo. Né? Regras de celular também, tem tudo isso. Eu ensino muita coisa dentro da educação. Eu sou do tempo que tinha o chinelinho, né? De bater. E aí, quando a gente fala sobre a disciplina da sandália de borracha ou da vara, a gente vai para um contexto cristão, que a Bíblia diz, disciplina com a vara. Aí eu sou cristã e eu não quero que discipline com a vara, de jeito nenhum. Porque funcionou pra gente, funcionou, mas é tão cruel. Os tempos são outros também, né? Cara, quando eu lembro assim que meu pai, com certeza vai assistir a nossa entrevista, que eu lembro que meu pai batia na gente, eu digo, mas por que bater? Né? E uma criança tão pequena, por exemplo, se eu tenho uma criança de até 4 anos de idade, Cleidson, ela vai virar para você e diz assim, por que a pessoa que eu mais amo na vida está me batendo? Ela não entende o contexto da disciplina, ela é muito pequena. Bom, vamos. Eu tenho que seguir aqui. Para a gente alcançar o nosso autoconhecimento, a gente precisa se tornar mais vulnerável. Né? Como fazer isso? Porque é difícil. Eu sempre falo, cada um tem um esqueleto dentro do armário, dentro de casa, que ninguém abre para ninguém. Né? Você mal visita esse armário. Porque a vulnerabilidade dói. Eu costumo falar do quarto da bagunça. A gente deixa a sala limpa aqui, mas se a gente abre o quartinho da bagunça, cai tudo. E às vezes tem coisa podre lá dentro. E começa a feder e invadir a tua sala, a casa e tudo mais, né? Então, abre o quartinho da bagunça e tira algo para ajustar. Deixa fechado lá. Ajustou, abre outro. É por partes, é um caminhar. Mas o primordial de tudo, ele está em você saber qual é a tua característica comportamental, por que você é assim e por que você tem algumas atitudes. E como descobrir essa característica comportamental? Existem várias fontes. Bem, a dica que eu uso muito foi a que eu falei na palestra de domingo, lá no Vitraus, que é a metodologia DISC. Né, que ela vem e há muitos anos se estuda sobre isso, lá para trás, desde a época de Jesus, Bíblia. E aí vem um teórico, um psicólogo, William Alton Maston, criador do Detector de Mentiras, do livro Emoções de Pessoas Normais, criador da fantástica Mulher Maravilha, né? A biografia dele toda está em cima da Mulher Maravilha, e vem e fala sobre essas características, né? Que é o dominante, o influente, o estável e o analítico. O dominante, o executor, que não tem paciência, vai, executa, faz tudo que precisa fazer. Tem a luz e tem a sombra, eu costumo dizer isso, né? Tem o que é bom e tem o que não é bom.
Tem o influente, comunicador. Oh, comunicadora! O estável, ele é como se fosse um planejador, só que ele não consegue manter essa organização, né? O estável, ele é assim. Foge de conflito, ele gosta de organização, mas também ele trabalha onde tem desorganização. Não chega a ser um problema para ele. Não sabe dizer não, doador no extremo. Tudo que você pedir para ele, ele vai fazer. Quem eu sou? Você não me conhece, mas vamos lá. Você é analítico, mas também você é influente. Você consegue conectar, mas você conecta com cautela. E eu vou falar uma frase para você. Eu sou a mulher das frases, né? Olha só. Vamos lá. Por todas as vezes que você me feriu, você me machucou, me magoou, você fez isso conscientemente ou inconscientemente, sabia o que estava fazendo ou não sabia, eu te perdoo, Gleidson. Eu me desconecto dessa dor. Eu me aceito como eu sou. Eu sou Ana Kátia. Então, é uma escolha de desconexão, porque enquanto você não faz isso, você está conectado àquele movimento. Você não sai daquilo. A Cissa Guimarães perdeu um filho também, Sim. com uma tragédia. Acidente de carro. E ela não gosta de falar que ela perdeu. Ela ganhou, naquele período que ela foi mãe daquele ser, ela ganhou aquele presente. Sim. Né? Mas a dor de uma mãe pela perda de um filho, filha, é incomparável. Né? Em alguns casos, mais do que a do pai. Sim. Né? Como transferir esse amor nesse período em que você teve o seu filho com você para os seus outros filhos? Porque em alguns casos você vê que há um ferimento tão profundo, principalmente na mãe, que às vezes vai entrar em depressão, não vai sair de casa, não vai cuidar dos outros filhos como eles merecem, não vai cuidar de si mesma como você merece. Como fazer essa transferência de amor? Bem, a gente está falando de luto, né? Então, no luto, nós temos as 5 fases. E a gente precisa passar por todas as fases, porque senão você não consegue caminhar. Você não consegue viver o luto. Então, você fica em luto todo o tempo se você não vive o luto. Não tem como não sentir. Você vai sentir. No meu caso, eu fiz todo o movimento. Eu fui muito grata ao Senhor por Ele ter me dado o Isaac por 17 anos. E eu lembro que eu gritava numa praça, Deus... Gratidão, gratidão, era essa palavra que eu dizia, por você ter me dado meu filho por 17 anos. Deus, gratidão pela salvação que eu sei que Ele tem em Ti, eu sei que Ele está contigo e me dá força para sepultar meu filho. Isso era o que eu gritava na praça. Mas eu dizia gratidão, porque eu tinha o Isaac por 17 anos, né? A partir do momento que nós entendemos nessa dimensão, eu não consigo te dizer como que eu consegui, porque isso é muito mais profundo do que eu, humanamente falando, eu não teria conseguido, né? Mas eu já vinha de um estudo, já tinha me formado, já fazia atendimentos e tudo. E eu vivi o luto, normal. Eu lembro que quando meus pastores chegaram lá e me tiraram, me levaram para casa deles, eu fui pro luto. Então foi rápido comigo, eu fiquei 6 meses, muito mal, muito mal. Eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, eu lembro que eu tomei 1 semana a medicação psiquiátrica e não deu certo para mim. Eu digo, não, eu não vou tomar, mas oriento se precisar, claro, deve tomar. E eu passei média de 3 meses como se eu estivesse sendo infiel com o Isaac. Tipo, ele não está aqui, os outros 2 estão, eu preciso ir no quarto abençoar, orar de noite, dar beijinho de boa noite, e eu não conseguia entrar no quarto dos meus filhos. Porque eu dizia, como que eu vou beijar eles e eu não vou beijar o Isaac? E o Isaac tá vendo? Então, é uma loucura, a mente de uma mãe em luto sente de várias maneiras, né? Eu senti dessa forma. Mas chegou o momento de uma consciência de dizer, tá, eles estão aqui e eles não merecem isso. Eles também estão em luto. E a gente escolheu se unir e viver o luto junto. Então nós vivemos o luto junto e nós cuidamos um do outro, né? E hoje a gente fala da nossa história. Eles falam do irmão que não está mais aqui, eu falo do meu filho que transcendeu, está na luz com Cristo. Muito grata, porque em tudo o Senhor cuidou pra gente, de tudo Ele cuidou, né? E nos conectou de uma forma que a gente pudesse passar por tudo isso, né?
E sim, o Oceano vai fazer 10 anos, sim, eu ainda sinto. Eu sou case de sucesso do maior instituto de coaching que existe no Brasil, que é o IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. E eles contam a minha história em um vídeo que tem milhões de visualização e às vezes eu tô em algum lugar, em um ambiente, e tem gente que me conhece pela minha voz porque ouviu isso lá, né? E dizem, eu conheço tua voz, você é a Ana, né? Eu sou a Ana. A sua história transformou minha história, a sua história transformou minha família, né? Então tem um porquê em todas as coisas. A gente não sabe dizer por que foi com a Ana. Menino bom, menino de igreja, só na praça da igreja, uma família estruturada. Por quê? Não, eu não consigo te dizer o porquê. Eu só sei que em tudo existe propósito na vida da gente. O livro é aqui, ó. A Verdade em Você. Onde que as pessoas podem comprar o livro? Fiz um pré-lançamento no evento lá do Vitraus, mas o lançamento vai ser em março aqui nos Estados Unidos. E aí, após o lançamento, vai para as plataformas Amazon, tem o online, tem o físico, e em breve está saindo a versão em inglês para o pessoal daqui que quer em inglês, já me pediram, né? Então, eu vou trazer ele em inglês também. Então, vai estar nas plataformas, tá? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Que você tenha uma excelente estada aqui nos Estados Unidos e volte sempre, né? Muita gratidão.